Boa noite, pessoal. Tudo bem? É a professora Jaqueline. Vamos iniciar mais uma parte de imunologia, na disciplina de microbiologia e imunologia. Bom, durante as aulas de imunologia, então, nós falamos bastante sobre a resposta imune inata e adquirida, né? Qual que é a importância dela para o nosso sistema imune. Então, lembrando que a resposta imune inata a gente já nasce, né, com essa resposta aí formada, né, que pode ser diversos tipos de exemplos, né. Entretanto, também tem a resposta adquirida que vem, que tem o envolvimento na produção de anticorpos, ou seja, o sistema humoral, né. Frente a isso, os anticorpos, nós também falamos quais são os tipos de anticorpos, qual que é a porcentagem que é encontrada, qual que é a importância desse anticorpo no sistema imune, né. Também com relação à estrutura desse anticorpo, né, onde que ele se liga no antígeno, e também comentamos um pouco sobre a resposta primária e secundária, que momento que tem a produção do IgM e que momento que eu tenho a produção de IgG, né, e que se caracteriza aí um indivíduo que está imunizado, né. Então, frente a isso, a gente comentou bastante sobre conceitos aí básicos de imunologia, né, e a partir desse momento, a gente vai falar também sobre mais outra parte do sistema imune que é muito importante, que é o sistema complemento, né? Mas para eu falar do sistema complemento, né, para eu conseguir introduzir aqui para vocês, eu dividi, né, essa aula em duas partes. Então, a gente vai falar sobre a imunodeficiência, tá? E o que é um paciente imunodeficiente, né? Porque tudo que a gente está falando é um sistema normal, né? Mas o que acontece agora quando um paciente tem uma alteração no seu sistema imune, né? E frente a isso, dentro da imunodeficiência, se fala muito sobre o sistema complemento, porque muitos desses pacientes têm alguma alteração no sistema complemento e por isso que ele pode desenvolver até uma imunodeficiência primária, né? Que a gente já vai comentar aqui um pouquinho. Então, a gente vai dividir essa aula em duas partes, tá bom? Falar sobre a imunodeficiência primária, né? E também falar do sistema complemento. E depois, na próxima aula, a gente fala um pouco mais sobre ainda a imunodeficiência primária e as doenças, tá bom? E aí as imunodeficiências secundárias. Bom, então até o momento nós comentamos que o sistema imune então é importante, né, para a defesa contra infecções, né, e isso ajuda ao indivíduo sobreviver. Ou seja, desde que a gente está na barriga da nossa mãe, já se começa a ter um processo ali, sistema imune formado, principalmente esses anticorpos que têm uma importância, né, para imunizar esse bebê, como a gente comentou na aula passada, que tem anticorpo que atravessa a placenta, né, mas essa ação, ela é transitória, né, não chega a produzir linfócitos B de memória, né. Vocês viram também que tem vários tipos de células participativas do sistema imune, cada um deles tem uma função no sistema imune, ou seja, a imunologia é uma cascata, né? São vários processos envolvidos para que nós conseguimos ficar imunes contra essas infecções e conseguir sobreviver. Mas pode acontecer nesse indivíduo falhas, ou seja, a imunodeficiência, que pode ser uma desordem, seja ela grave ou fatal. E essa imunodeficiência, ela pode ser dividida em dois tipos. A gente fala que é primária ou congênita, quando o paciente já nasce com um defeito genético. Então, ele já nasce com algum defeito genético, tá? Que normalmente pode manifestar na infância, mas tem algumas situações que ele nasce com a doença, mas não manifesta e só manifesta quando ele estiver adulto ou quando chega numa fase já de senescência, quando ele está idoso, tá bom? Mas já nasceu com esse defeito genético. Ou seja, quando nasce com defeito genético, veio aí do nosso pai ou da nossa mãe, ou de ambos. E tudo que é genético é complicado consertar, né? Nada tão simples assim, né? Porque uma vez que você conserta, o próprio organismo já nasceu com essa alteração pontual no DNA, essa alteração persiste. Então, é um paciente que tem que ser controlado com medicação ou outros tipos de terapia para o resto da vida. Bom, mas também temos outro tipo que nós chamamos de secundária ou adquirida, que no caso aqui não se trata de defeito herdado, ou seja, eu sou imunodeficiente porque frente a uma consequência secundária, não porque eu nasci com uma alteração genética.
Então, um exemplo disso, indivíduos desnutridos é um tipo de imunodeficiência secundária, porque tem muitos trabalhos que mostram que indivíduos que não têm acesso ao alimento, pessoas hospitalizadas que também podem ficar desnutridas, e vocês, na mais da fisioterapia, né, que vocês vão ter mais acesso a pacientes, vão ver que às vezes tem paciente que fica hospitalizado, perde muito peso, né, ele fica desnutrido, e isso também afeta a mobilidade dele, mas também afeta a imunidade. Indivíduos obesos também, tá bom? Tem alguns tipos de fármacos, tem alguns tipos de drogas, né, medicamentos que podem ter alguma ação imunossupressora. Um deles são os corticoides, né? O indivíduo toma corticoide para melhorar a inflamação, porque ele vive inflamado, principalmente pacientes que têm artrite, que tem muita dor na articulação, e tem que tomar corticoide aí a longo prazo para ter uma diminuição da inflamação. E uma vez que eu tomo corticoide, diminui o sistema imune. Que sentido? Diminui o recrutamento de linfócitos, né? Porque geralmente esses indivíduos que vivem inflamado, eles têm muita infiltração linfocitária nas articulações. Muitos linfócitos são recrutados nesse processo inflamatório. E então, no caso, ele tem que tomar o corticoide para diminuir a supressão, diminuir o recrutamento de linfócitos. Mas com consequência disso, né, ele fica imunossuprimido, porque você está diminuindo o recrutamento de células, e então você corrige a inflamação, mas por outro lado fica suscetível a infecções bacterianas e virais recorrentes. O câncer também, né, é um tipo de secundário, o HIV, tá, também, outros tipos de infecções. Bom, aqui colocando só com relação quais são as consequências das imunodeficiências. Então, se um paciente é imunodeficiente, a primeira situação que ocorre nesse paciente é que ele fica suscetível a infecções, né? Então, uma vez que altera a produção dessas células, altera o sistema complemento, ou ele tem uma alteração na MHC, ou ele tem uma alteração estrutural em qualquer tipo de célula do sistema imune, dependendo, como a gente comentou, né? Cada célula tem uma função, cada partícula, cada molécula envolvida no sistema imune tem uma função. Uma vez que você bloqueia isso, o paciente fica suscetível a doenças, fica suscetível a infecções, principalmente. Tá certo? Também pode ter situações de ficar suscetível ao câncer, principalmente ocasionado por vírus oncogênitos, que aí no caso entra HPV e HTLV, tá? Tem outros tipos também, que é o Epstein-Barr, que principalmente imunodeficiências de células T, eles são responsáveis pela vigilância de vírus que pode produzir tumores, ou seja, até isso também, você ter uma alteração no sistema imune pode promover também suscetibilidade a desenvolver câncer, principalmente quando tem alterações pontuais em DNA ou algum tipo de proteína extremamente importante para síntese de DNA, que envolve tanto no sistema imune e que uma falta disso pode também o paciente ser suscetível a desenvolver câncer. Bom, na imunodeficiência primária, os defeitos podem ser diversos, né? Então, tem pacientes que podem ter alterações desde iniciais, né? Ou seja, pode ter alterações desde a medula óssea, ou seja, pode ter uma alteração já desde a célula tronco hematopoética, que a gente já até comentou, né, em outras aulas, que a célula tronco hematopoética que se diferencia, prolifera, né, e que no caso consegue aí expandir, diferenciar até se transformar numa célula madura, né, seja ele um neutrófilo, um linfócito, um basófilo, um eosinófilo, né. Então, o paciente pode ter alterações desde bem inicial, bem mais primitivo em relação à medula, pode ter alterações em alguma dessas células que estão diferenciando. Ele pode até diferenciar a célula, mas quando chega numa célula madura, essa célula madura não consegue fazer a função dela, então vamos supor, ele pode até diferenciar até em neutrófilo, mas chega no neutrófilo aqui, o neutrófilo não consegue fagocitar, porque falta alguma proteína, falta alguma molécula, falta qualquer outro tipo de estrutura que afeta a função dele de fagocitose, tá? Pode também ter indivíduos que têm alterações em outros órgãos linfohemopoéticos, por exemplo, o timo. A medula dele pode ser normal, mas o timo dele tem alguma alteração, ele tem uma atrofia, uma má formação, e isso também vai acabar, né, influenciando no amadurecimento dos linfócitos T, porque lembram que o linfócito T, ele é produzido na medula, mas o processo de maturação termina no timo. Então, se esse timo estiver alterado, o linfócito T também não consegue amadurecer, né? E ele não vai conseguir fazer a função dele. Ou seja, se uma célula MHC
APC for até lá apresentar para o linfócito T esse antígeno, o que vai acontecer? Se esse timo aqui está atrofiado, tem qualquer tipo de alteração, eu vou ter poucos linfócitos que vão ser ativados para conseguir ali responder no sistema imunitário. Tem pacientes também que têm alterações ou tem dificuldades de produzir linfócitos TH1 ou TH2, né, que são vários subtipos de linfócitos que a gente já comentou, ou seja, são diversos tipos de alterações. Tem pacientes que têm alteração em não conseguir produzir MHC de classe 1 ou MHC de classe 2, e também até com relação ao sistema complemento, que já a gente vai falar sobre isso, tá? E também tem até indivíduos que também têm até dificuldade de produzir anticorpo. Ele até consegue produzir linfócito B, mas tem alguma alteração nele, ele não consegue secretar anticorpo, ou ele nem consegue produzir linfócito B, e aí, né, nada de produção de anticorpo, então o paciente tem que tomar imunoglobulinas intravenosas aí pro resto da vida, tá? Também pode acontecer até indivíduos que podem ter as células normalmente, né, a produção, mas em algum momento, né, na parte genética dele, teve alguma alteração e produzir citocinas. Pode ocorrer também, ou seja, ele produz linfócito, mas o linfócito não consegue produzir citocinas. E isso também vai influenciar, porque lembre que as citocinas são importantes até para recrutar outras células do sistema imune, porque é um sinal, né? E também ajuda até para essa célula amadurecer e conseguir passar pelo processo de diferenciação. Então, também tem indivíduos que também podem, né, ter um defeito genético e não produzir essas citocinas, tá? Bom, e quais tipos de doenças que podem ser encontradas, né, numa imunodeficiência primária? São várias. Eu coloquei aqui para vocês somente as doenças mais comuns que ocorrem, né? Ocorrem mais na epidemiologia, tá bom? Então, a imunodeficiência primária, ela pode aqui, coloquei para vocês aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 tipos de falhas, ou seja, tem indivíduos que têm falha de mecanismo inato, ou seja, ele tem falha na resposta imune inata, né? E aí, quando ele tem uma falha na resposta imune inata, ele pode desenvolver doença granulomatosa crônica, ou deficiência de adesão leucocitária, ou doença de Shediac-Higashi. Tem indivíduos que nascem com alteração no sistema complemento, né? Ou na falha do controle, aí o paciente desenvolve HPN, tá? Que é hemoglobinúria policistística noturna, ou angioedema hereditário, ou até falhas nas vias de ativação, e aqui no caso entra o lúpus, né? O lúpus eritematoso sistêmico é uma doença que ela é uma doença autoimune, mas também se caracteriza como imunodeficiência primária. Tem indivíduos que têm alteração na célula B, o linfócito B, e desenvolvem doença de Bruton, deficiência de hemoglobulina A, ou seja, ele não consegue secretar hemoglobulina A. Indivíduos que têm alteração no linfócito T, que pode desenvolver a síndrome de George, ataxia, tá? E também tem as combinadas, ou seja, são várias alterações do sistema imune ao mesmo tempo, que a gente chama de SID. Hoje o indivíduo, além de ter alteração no sistema celular, que é a célula T, tem diminuição da célula T, ele também não consegue produzir anticorpo, ou seja, ele tem alteração no sistema celular e humoral, tá? Ao mesmo tempo, ou seja, são várias doenças, certo? Bom, com relação à deficiência dos mecanismos inatos, então coloquei para vocês esses 3 tipos de doenças aqui que podem ocorrer, tá bom? Uma delas é a doença granulomatosa crônica, tá? O indivíduo que nasce com essa doença aqui, ele tem incapacidade de produzir intermediários reativos do oxigênio, ou seja, ele tem uma mutação no gene que a gente chama de FOX91, e a partir do momento que ele tem alteração nesse gene FOX91, o que vai acontecer? E isso vai desencadear uma alteração, tá, nas células monócitos, macrófagos e também polimorfonucleares, que é esse PMN. O que são essas polimorfonucleares? Neutrófilo, eosinófilo, basófilo. Tá vendo? Olha quantos tipos de células que são alteradas quando falta aqui, né, quando tem uma alteração no gene FOX91. E uma vez que você afeta essas células aqui, o que vai acontecer? O paciente tem infecções bacterianas e fúngicas recorrentes. Então, ele tem infecção bacteriana, trata, passou 2, 3 meses, de novo ele tem. Trata, passou 2, 3 meses, depois de novo ele tem. E pensando numa criança, né, que eu já até comentei com vocês, que criança tomando antibiótico, né, desde cedo não é muito bom, né, porque ele pode ter alterações dos osteoblastos, osteoclastos, ter alteração na formação óssea.
e ter até problemas até futuros, né? Então, o ideal nem é tomar muito antibiótico, mas nesse caso não tem muito o que fazer, né? E além disso, o paciente também forma granulomas compostos de macrófagos ativados, por isso que a gente chama de granulomatose. O que significa isso? Significa que coloquei um exemplo para vocês. Esse indivíduo que tem essa doença granulomatosa crônica, normalmente ele produz o neutrófilo. Então, o neutrófilo dele tá lá, produz e pronto, tem um neutrófilo pronto. Entretanto, né, ele tem alterações, tá? Dentro do neutrófilo, que uma delas são as granulações que eu já tinha comentado com vocês, né, que elas têm essa ação de fazer, né, a parte fagocítica, né, porque ela tem uma ação ali hidrolítica para poder alterar o pH, né, desse micro-organismo. E aí, no caso, isso vai afetar no processo de fagocitose. Então, aqui simulando um neutrófilo, no processo normal, né, o neutrófilo vai lá, fagocita, vamos supor aqui a bactéria. Uma vez que ele fagocitou, formou aqui um vacúolo com a bactéria. E com as granulações presentes nele, consegue, né, eliminar, né, degradar essa bactéria e ela morre, tá? Mas no indivíduo que tem doença granulomatose, o que vai acontecer? O neutrófilo até consegue fagocitar a bactéria, forma um vacúolo, mas esse processo aqui das granulações que são envolvidas no processo ali de degradação da bactéria não ocorre, ou seja, tem uma falha no mecanismo de morte. O que vai acontecer? Essa bactéria aqui que o neutrófilo fagocitou, ela fica viva dentro do neutrófilo. Então, ou seja, ele consegue fagocitar, capta ela para dentro, né? Mas as granulações que estão presentes no neutrófilo não conseguem quebrar, né? Não consegue eliminar e matar essa bactéria. Então, ela fica viva dentro do neutrófilo. E aí o que acontece? Forma um granuloma, que nem está mostrando aqui. Deixa eu colocar aqui. Quem está mostrando aqui, tá vendo? Ó? Aqui é uma extensão sanguínea de células, né? Então, coletou o sangue do paciente, colocou isso numa lâmina e fez uma coloração. E aqui mostrando, né? Tem monócitos, tem alguns neutrófilos, tá vendo? Eles fagocitam o micro-organismo, né? Vamos supor a bactéria, e ela fica viva dentro da célula. Ó, aqui numa simulação normal. E aqui um paciente que tem doença granulomatose, tá vendo? Por isso que fala que é granuloma. Tá vendo? Porque ele não consegue eliminar e fica vivo. E aí, pensando na bactéria que a gente já comentou, né? Tem bactérias que, devido a algumas bactérias têm uma ação ali, né, de virulência muito maior. Uma vez que ela entrou aqui dentro do neutrófilo, ela mesmo pode até, né, romper esse neutrófilo e sair viva de dentro do neutrófilo sossegado, porque ele não conseguiu eliminar, certo? Então, frente a isso, por ter essa alteração, né, nessas células, então não só o neutrófilo, né, mas o monócito, o macrófago, essas células que têm ação fagocitária, né, o paciente fica suscetível a infecções bacterianas e fúngicas. Então ele tem que tomar antibióticos, antifúngicos praticamente para o resto da vida, né? E tem tratamentos alternativos, que é ele tomar interferon alfa, tá? Porque o interferon alfa pode reduzir 70% as infecções. Então, ele toma isso em forma de intravenoso e isso ajuda também no sistema imune dele. Esses pacientes ficam mais suscetíveis a infecções bacterianas, principalmente para o Staphylococcus aureus, tá? E no caso de fungo, o Aspergillus fumigatus e Candida albicans é que ele tem aqui mais recorrente. Então, aqui mostrando aqui o Aspergillus fumigatus. Bom, aqui mostrando então com relação ao paciente, né? Então, um paciente aqui, ó, tá vendo? Mostrando em tempo e a contagem de bactérias viáveis. Então, aqui mostrando a amostra controle, que numa amostra que tem neutrófilo normal, essas células são fagocitadas, essas bactérias. Mas um paciente que tem doença granulomatosa crônica, olha o que acontece, né? As bactérias ficam vivas, né? Por muito mais tempo, porque o neutrófilo não consegue eliminar essa bactéria devido, né, a essa alteração, tá bom? Bom, outra doença é a deficiência de adesão leucocitária, que a gente chama de LAD, tá? E no caso aqui, o indivíduo também tem um neutrófilo normal, a produção dele também é normal, só que ele tem defeitos nas integrinas beta-2, ou esse carboidrato aqui que a gente chama de LEPS, X, que se liga nas selectinas. Se ele tem defeito na integrina, o que vai acontecer? Esse neutrófilo aqui vai ter uma queda na quimiotaxia. E além disso, vai ter uma diminuição da adesão endoteliovascular.
Esse paciente aqui também tem infecções bacterianas e fúngicas recorrentes, tá? O maior problema aqui dessa questão da doença adesão leucocitária LAD é o neutrófilo, porque os monócitos, linfócitos, eosinófilos e outras células, elas não são afetadas porque elas utilizam outros tipos de integrina. E por que é importante a integrina, né? A integrina é extremamente importante, pessoal, porque as células, para ela poder passar pelo processo de diferenciação e maturação, assim como para o neutrófilo, né, fazer esse mecanismo de diapedese que a gente já comentou, né, dele migrar, né, do tecido para a corrente sanguínea, para o vaso, do vaso para o tecido, ele precisa fazer adesão. Ele precisa fazer esse termo chamado aqui de ruling, tá? É como se o neutrófilo tivesse vindo aqui para o tecido, tá vendo? Ele vai fazendo ruling, ele vai rolando em cima do tecido, até ele ver que tem um espaço bom onde ele consegue fazer o mecanismo de diapedese. E para ele poder fazer esse ruling, para ele rolar aqui no tecido até ele entrar aqui dentro, ele precisa dessas integrinas. É como se fosse uma estrada para ele, entendeu? Um direcionamento. Você está na estrada certa, é aqui que você tem que passar para você entrar. Se não tiver isso, o que vai acontecer? O neutrófilo perde direcionamento. Ele não sabe para onde que ele tem que ir e isso vai afetar a diapedese. Então, se eu tiver uma infecção bacteriana aqui presente, já que não tem essa integrina, ele não vai conseguir fazer esse ruling, ele perde a direção, aí ele passa reto, ele não consegue fazer diapedese. Então o processo bacteriano fica aqui e o neutrófilo não consegue chegar lá, né? E lembre que o neutrófilo adora bactéria. Ele é a primeira célula soldado, lembra como eu comentei com vocês? O que vai acontecer? O paciente vai ter infecção bacteriana recorrente, ainda mais neutrófilo, que é onde é produzido em grandes quantidades pela medula óssea, né? E isso vai ser afetado, tá bom? Então, esse paciente tem muita infecção bacteriana, principalmente faringoamidalites, né, que ainda mostrando aqui, e ele também pode desenvolver até periodontites, infecções, tá vendo, na mucosa aqui na gengiva, pode até perder os dentes, tá? Porque ele também perde, né, porque lembra que essa integrina é importante para o endotélio vascular e a quimiotaxia. Então, o paciente, é bem comum esses pacientes que têm deficiência de adesão leucocitária perder os dentes, tá? Tem muita cárie, né, recorrente, certo? E chega até a perder os dentes com facilidade. E o tratamento aqui é antibiótico também, a longo prazo. Outro tipo de doença também é a Shediac-Higashi. Ela é um tipo de doença que caracteriza como distúrbio autossômico recessivo. E o que significa isso? Quando a gente fala que é autossômico recessivo é porque vem um gene alterado do nosso pai e da nossa mãe. Se só o pai carrega e a mãe não, a criança não vai nascer com Shediac-Higashi. Ela só nasce, se lembra na aula de genética que vocês estão tendo, né? O azão azinho. Então vamos supor que o pai é azão azinho, a mãe é azão azinho, então vai vir o azinho da mãe e o azinho do pai. Então essa criança vai ser recessiva e autossômico que veio do pai e da mãe, tá bom? Esse indivíduo aqui que tem essa doença, ele tem um defeito na LYST, proteína reguladora do tráfego de lisossomo, tá? Uma vez que ele tem defeito nessa LYST, o que vai acontecer? O lisossomo vai ter dificuldade de fazer fusão com o fagossomo. Então, lembra na aula que eu dei para vocês de MHC, né? Que tem MHC de classe 1, tem MHC de classe 2, né? E, no caso do MHC, você viu que em uma das vias é necessária a via autofágica, é necessário ter o vacúolo autofágico, é necessária a presença do lisossomo, porque uma vez que o lisossomo se funde com o fagossomo, o pH que está nesse fagossomo, que foi fagocitado ali o micro-organismo, ele vai ser degradado devido ao pH ácido do lisossomo. Então, o lisossomo tem uma importância extrema, né? No sistema do MHC, né? Complexo principal de histocompatibilidade. E aí, no caso, o que vai acontecer? O lisossomo não vai conseguir se fundir com o fagossomo, né? E por causa disso, os pacientes podem ter diversos tipos de alterações, tá? Uma delas eles podem formar lisossomos gigantes, porque como o lisossomo não consegue se fundir com o fagossomo, ele cresce um pouco de tamanho, né? Ele perde a função dele e ele pode alterar, né, no tamanho funcional. Ele também pode ter defeito na formação do melanossoma e melanócito, por isso que os pacientes podem nascer albinos, tá? Ocular, capilar na pele. Ele também pode ter alterações na formação dos grânulos e células natural killer, tá? Que são aquelas células matadoras que eu já falei para vocês, tá?
Ele também pode ter alteração dos linfócitos T, CD8, varia em pacientes, tem pacientes que é normal, tem pacientes que tem alteração, e o paciente tem infecções piogênicas fatais. Então, ele sempre tem infecção bacteriana recorrente, tanto por áureos e também por estreptococo beta hemolítico, tá bom? Lembrando das aulas de microbiologia. Além disso, o paciente também pode apresentar eclusão citoplasmática. Então, tá vendo aqui? Aqui é um monócito e ele tem uma eclusão citoplasmática dentro da célula devido à falta desse LYST, tá bom? Ou seja, é como se fagocitasse, né? E esse micro-organismo também fica ali parado, né? Ou até um processo de falta de maturação dessa célula. E acaba, por exemplo, vamos supor que essa célula está se amadurecendo, e chega uma hora que a mitocôndria, qualquer tipo de organela não é mais necessária, ela precisa ser removida. Só que ela não é removida, ela continua ali dentro da célula. Então, pode ter eclusão citoplasmática também. O indivíduo também pode ter desordens neurológicas, ou seja, são diversos tipos de alteração. E nesse caso aqui, o paciente como tratamento antibiótico recorrente e o melhor aqui seria o transplante de medula, tá? Sem transplante, o paciente pode morrer. Então, ele já nasce com essa doença. E sem transplante ele vive até em torno de 10 anos, pode ser até antes. Se ele não fizer o transplante de medula óssea, ele morre, tá bom? Aqui é mostrando de novo a inclusão citoplasmática, tá? Por falta mesmo da produção do lisossomo, né? Desse processo de fusão, pode ocorrer isso, tá bom? E essas alterações. Então, isso aqui é uma doença muito grave, tá? Só o transplante aqui seria o ideal mesmo para salvar essa criança. Bom, continuando ainda com deficiência primária, nós temos também outro tipo de deficiências que já é do sistema complemento. Então, até agora a gente falou de mecanismos inatos, né? E agora temos deficiência no sistema complemento, tá? Seja ele aí proteínas de controle e componentes da via ativação do complemento. No sistema complemento, a gente tem indivíduos que nascem com essa doença, que é a hemoglobinúria, que é o HPN. O que acontece com esse paciente aqui? Esse paciente tem um defeito na PIG-A que ancora a GPI. Numa maneira mais resumida, significa que a hemácia, né, o eritrócito, lembra, a hemácia ela não tem núcleo, né? Mas é uma célula extremamente importante porque ela carrega a molécula de oxigênio, ela carrega ferro, né? Ela faz síntese de hemoglobina. E para ela conseguir fazer essa função, a hemácia, é necessário ter essa proteína aqui presente na hemácia, que a gente chama de PIG-A. Então, quando o paciente tem alteração no PIG-A, né, essa hemácia, o que vai acontecer com ela? Ela morre, tá? Então, uma hemácia, ela vive em torno de 100 a 120 dias no nosso organismo após a medula óssea produzir e amadurecer e formar o eritrócito. Mas o que ocorre aqui nesse paciente é que morre em horas. Então, uma hemácia que é para durar de 100 a 120 dias, ela dura ali 3, 4 horas ou até antes e ela morre devido à falta dessa PIG-A, tá? E por que ela tem defeito na PIG-A? Porque ele tem alteração no sistema complemento, é um defeito genético e por isso desenvolve essa doença, tá bom? E aí, no caso, esse paciente tem que fazer reposição de ferro, tem que tomar ácido fólico, hemoderivados, ou seja, fazer transfusão sanguínea, receber bolsa de hemácia, tem que tomar anticoagulante. Chega uma fase que ele está tão mais avançada a doença que o ideal seria também fazer o transplante de medula óssea, tá? Então, esse paciente aqui, ele tem muita hemólise, ou seja, as hemácias morrem rapidamente. Isso vai alterar todo o sistema do indivíduo, vai alterar o sistema pulmonar dele, porque ele precisa que a hemácia vá até o pulmão para carregar oxigênio. Se não tiver hemácia, o paciente vai ficar com falta de ar, né? E lembre que todos os meus organismos, todos os meus tecidos, meus órgãos precisam de oxigênio. E é a hemácia que faz esse papel. Se essas hemácias estão morrendo, vai afetar todo o sistema do indivíduo, ele pode levar à morte, tá? Tá bom? Então, ele pode desenvolver dispneia, pode ter alterações renais, tá? Pode desenvolver também trombose, tá? Desenvolver também AVC, tá? Problemas cardíacos, tá? Ele tem uma anemia muito grave, então tem que fazer transfusão de bolsa sanguínea. Pode também ter distonia muscular, tá? São várias alterações que ele tem em frente a essa doença, tá bom? E aqui só mostrando que da PIG-A, onde que ela está presente, né? Mostrando aqui, ó, então
A PIG e a Ancora GPI são 15 proteínas alteradas no total, esse indivíduo que tem HPN, tá vendo? Então, elas estão presentes aqui na membrana da hemácia, tá? E tem extremamente importância para ela ter essa formação bicôncava, né? E ela conseguir ter mais facilidade para migrar pelos vasos, passar pelo pulmão, devido a essa forma bicôncava, e para isso é necessário ter essas proteínas aqui, tá bom? Bom, e por isso que eu estou falando para vocês do sistema complemento, né? Isso aqui são todos os tipos de proteínas envolvidos no sistema complemento. E qualquer alteração que ele tiver em uma dessas proteínas, o paciente pode desenvolver uma doença, né? Então, ele pode ter essa doença que eu falei para vocês, da HPN, e uma outra também tipo de doença envolvida é angioedema hereditário, que também é um outro tipo de doença que o paciente desenvolve quando ele tem alteração no sistema complemento. O que é o angioedema hereditário? Ele fica assim, o paciente fica com a boca inchada, tá vendo? Com os lábios inchados, os olhos inchados, toda a parte da face inchada, né? Então, ele é causado aí por uma deficiência hereditária também, de uma proteína envolvida no sistema complemento, né? E, no caso, devido a essa alteração, o paciente tem um aumento na liberação desses peptídeos chamado bradicinina, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, e isso faz com que tenha mais vasodilatação, né? E aí o paciente tem mais edema, né? Então, essas substâncias, né, que provocam a circulação dos vasos sanguíneos, faz a formação desse edema nesses tecidos vizinhos e também nos vasos, e aí o paciente fica dessa maneira, tá bom? Então, ele tem que tomar medicação para poder melhorar esse edema, né? Para tomar medicações que revertam, né, a vasodilatação para a vasoconstrição, para melhorar esse edema, tá bom? Bom, e por que eu estou falando isso? Porque o sistema complemento, né, é um outro tipo de sistema extremamente importante no sistema imune. Eu sempre falo para meus alunos que o sistema complemento é como se fosse o salzinho, o tempero, né, aquele açúcar do café, aquele sal do feijão, aquela cereja do bolo. É necessário ter o complemento, tá? Né, pelo próprio nome complemento, né, para complementar, né, para fechar aí os 100% de um sistema imune, tá? Então, o sistema complemento, né, ele tem a capacidade de eliminar bactérias, e por isso que levou à sua descoberta, né? O sistema complemento, ele é um principal mediador humoral do processo inflamatório junto aos anticorpos. E ele está constituído por um conjunto de proteínas, tanto solúveis no plasma, como espessas também na membrana celular. E ele é ativado, tá bom, por diversos mecanismos, tá? No caso aqui, por 3 vias, que a gente chama de via clássica, via alternativa e via da lectina, tá? Então, são várias proteínas do sistema complemento, em torno de 25 proteínas, que regulam, que são encontradas ligadas à membrana celular e que desempenha tanto o papel na resposta imuninata adquirida. Então, você encontra o sistema de complemento tanto na resposta imuninata, então a gente já nasce, né? E também na adquirida. Então, você vê como que é importante, né, o sistema complemento. Então, ele é composto por mais de 25 proteínas, é solúvel no plasma como espécie na membrana celular, e nós temos esses 3 tipos de via. Cada uma delas tem aí um tipo de sistema de ativação um pouquinho diferente, tá? Bom, e por que eu estou falando isso, sistema complemento, né? Como eu falei para vocês, olha o quanto, né, de doença que o indivíduo pode desenvolver se ele tem alteração no sistema complemento, tá bom? Então, por isso que elas são muito estudadas, e foram estudadas principalmente frente a essas alterações genéticas, essas alterações que o paciente desenvolvia e não sabiam por quê, até que diversos tipos de análise chegaram aí nessas proteínas, tá bom? Bom, e aí mostra aí para vocês então os 3 tipos de via no sistema complemento. Nós temos a via clássica, a via da lectina e a via da alternativa, tá? A via clássica a gente sempre chama de uma via que a gente chama de complexo antígeno-anticorpo. É uma via dependente de anticorpo, a via clássica, tá bom? E como que ocorre na questão da via clássica? Os componentes da via clássica,
assim como da via terminal, elas são designadas com o símbolo C, que eu vou colocar aqui mais para frente para vocês. Então, aqui eu já falei, né? Ativação do sistema complemento ocorre na superfície do micro-organismo, tá bom? Aqui, da via clássica. Então, aqui mostrando a cascata do sistema complemento da via clássica alternativa e a via efetora comum, que gera o complexo lítico de membrana. Bom, então, como eu falei para vocês, esses componentes da via clássica, elas são designadas com esse símbolo C, tá vendo? C, de complemento, tá? E seguidos com o número correspondente, tá vendo? C1, ou aqui na alternativa C3, aí depois você vê, muda aqui para C2, depois muda para C4, tá vendo? Então, elas são seguidas com o número, com a letra C e o número correspondente. Já os componentes da via alternativa, exceto o C3, né? Elas são designadas com nomes convencionais ou símbolos diferentes. Exemplo fator D, ou fator B, ou properdina, tá? Aqui, que fica mais fácil. Tá, então como eu falei para vocês, aqui da via clássica pode ser sistema complemento, né, de C, seguido por número, né? E a via alternativa, você vê que diferente dessa daqui, ou até da via lectina, tem outros tipos de composto. Então, tem fator D, properdina, já a lectina tem CMBL, MASP1 e MASP2, tá bom? E a designação dos componentes ativados, ela é feita por uma barra colocada sobre o símbolo da proteína ou do complexo proteico correspondente. Exemplo aqui, por exemplo, vou botar aqui, C1, né, C4B2A, né, que formando complementos aqui, ou fator B e etc, tá bom? Os produtos da clivagem enzimática, eles são designados por letras minúsculas que seguem o símbolo de determinado componente. Exemplo, C5A ou C5B. Toda vez que então eu tenho uma letrinha, tá vendo, do lado do número, é porque essa proteína foi clivada. E quando a gente fala que é clivada, o que significa isso? Que uma parte vai para o plasma e uma outra parte continua ainda na ativação do sistema complemento. Isso é uma clivagem. Clivagem proteolítica, talvez você já deve ter tido isso em bioquímica. Então, o sistema complemento, ele precisa fazer clivagem, tá? Então, aqui, ó, tudo que tem A ou B, tá vendo? É porque fez clivagem. E quando o componente ou fragmento é inativado, é adicionado a letra I. Então, vocês veem que tem uma letra I aqui na frente, que significa que esse componente ou fragmento foi inativado, tá bom? As proteínas do sistema complemento, eles são sintetizados principalmente nos hepatócitos, no fígado, macrófagos e monócitos, além também de outros tecidos, tá? As proteínas reguladoras ligadas à membrana celular são sintetizadas nas células sobre as quais elas estão expressas, tá bom? E o sistema complemento, ele vai se constituir nos principais efetores da imunidade humoral, assim como também na inflamação. E ele vai participar de processos biológicos como fagocitose, na opsonização, quimiotaxia de leucócitos, liberação de histamina dos mastócitos e basóferos, de espécies reativas de oxigênio pelos leucócitos, de fazer vasoconstrição, contração da musculatura lisa e até aumento da permeabilidade de vasos, agregação plaquetária e citólise. São diversos tipos de funções que o sistema complemento tem no sistema imune. Para que o sistema complemento, então, exerça as suas funções, ele deve ser ativado, né? E a partir do momento que ele é ativado, vai originar uma série de fragmentos com diferentes características e funções específicas. E essa ativação ela pode ocorrer pela via clássica, via alternativa, via da lectina. Bom, cada uma delas ela vai ser desencadeada por fatores diferentes, sendo o início da ativação diferente para cada uma, mas que convergem todas em uma via comum a partir da formação do C3b, tá? Por que eu estou falando isso? Vocês percebem que, ó, tanto a via clássica sofre um processo proteolítico, a via alternativa também, a via da lectina também, mas no final desse processo de clivagem, todas vão, no final, ativar a via comum, tá? Que é a via comum, né? Que tem o processo final,
tá bom? De fazer a função específica no sistema imune, que é o MAC, ou seja, fazer a lise da membrana, perfurar a membrana daquele patógeno. Então, vamos supor que eu tenho uma bactéria, certo? E a gente estava comentando que essa bactéria ela pode ser fagocitada pelo neutrófilo, né? Ou por uma célula dendrítica, e aí essa célula pode ativar MHC, apresentar lá linfócito no timo, né? Toda aquela cascata. Então, além disso acontecer, o que pode acontecer também é o próprio sistema complemento eliminar a bactéria sozinho. E como que ele faz isso? Ativando essas cascatas aqui e fazendo clivagem proteolítica até chegar numa via comum. Quando ele produz esses tipos de proteínas aqui, derivada do processo proteolítico, ele consegue perfurar a membrana da bactéria e eliminar essa bactéria sozinha, que a gente chama de MAC, tá bom? Vou colocar aqui então para explicar um pouquinho mais sobre a via clássica, tá? E a via clássica, como eu falei para vocês, é uma via que ela depende de anticorpo. Para ela poder chegar nesse processo proteolítico até numa via comum, é necessário ter a participação do anticorpo. E aqui no caso está mostrando aqui a participação do anticorpo IgM e também do IgG, tá? E como que é a estrutura da via clássica? Ela começa com esse C1q, tá vendo? Ó? Grupo de cabeças globulares, cada círculozinho desse é uma proteína da via clássica. E ele vai lá e se adere na membrana do micro-organismo. Então, o micro-organismo está aqui, vamos supor que é uma bactéria, né? O anticorpo vai lá e tenta neutralizar essa bactéria, né? Tentando opsonizar para poder facilitar a fagocitose, tá bom? E aí o IgM vai lá e se liga na membrana do micro-organismo. Quando o IgM se liga, o que vai acontecer? Esse C1q, que é da via clássica, essa proteína que está presente no nosso plasma sanguíneo, vai ser ativada e vai se ligar na porção aqui do anticorpo. Tá vendo que o anticorpo está de cabeça para baixo e essa parte de baixo dele aqui, tá vendo? Que é onde se diferencia diversas classes dos anticorpos que a gente já comentou, ele se liga em cima desse anticorpo. A partir do momento que faz essa ligação, começa o processo de clivagem, tá? Bom, então, a ativação da via clássica do sistema complemento é iniciada, então, por essa porção C1, que a gente chama de C1q, que é a porção FC fragmento de uma imunoglobulina. E aí, essa via alternativa, ela é ativada continuamente na fase fluida, em pouca intensidade, na presença de um ativador exógeno, que aí ela vai ser amplificada. Isso inicia, então, uma cascata de eventos proteolíticos, resultando na formação do C5 convertase da via clássica alternativa, tá? E onde está esse C5 convertase aqui na figura? Aqui. Bom, esse 5 convertase da via clássica alternativa vai clivar a molécula de C5 em C5b e C5a, e o C5b liga-se por sua vez a C6, C7 e C8 para formar o complexo C5b8, tá? A ligação de C9 forma o C5b9 ou CLM, que pode ser o mesmo tipo de termo. Esse complexo ele vai se ligar à membrana das células-alvo e provoca a formação de poros que permite aí um influxo descontrolado de águas e íons com turgência e lise celular subsequente. E para controlar essa atividade do sistema complemento, há inibidores endógenos regulados pela própria citólise. E essa regulação protege as células autólogas do ataque ao sistema complemento. Bom, alguns micro-organismos eles podem desenvolver meios de evitar a opsonização e a ação lítica do sistema complemento, que a gente chama desse mecanismo de subversão imune. Então, um exemplo disso é o bacilo da tuberculose. Ele é capaz de cobrir-se com a proteína C3, ele pode invadir os macrófagos através da interação com receptores do sistema complemento, tá? E os vírus também possuem a capacidade de fugir do sistema imune, tanto por anticorpo pelo sistema complemento. Herpesvírus, por exemplo, ou o coronavírus, também pode codificar proteínas ligantes das porções FC de IgG,
que também pode inibir a atividade dessas imunoglobulinas, tá bom? Bom, então vocês veem que tem vários tipos de doenças que podem escapar desse sistema complemento e também tem indivíduos que têm imunodeficiência primária porque uma dessas proteínas aqui ele não consegue produzir, ou seja, ele pode ter dificuldade em formar o C1q, ele pode ter uma alteração no processo de clivagem dessas proteínas, tá? Ou ele pode até formar todo o processo, mas chega no processo final ele não consegue chegar à via comum e aí o paciente tem o desenvolvimento de alguma doença, tá bom? Bom, o sistema então da via clássica, tá? Formam aí componentes C1, C4, C2 e C3 ativado em cascata. Bom, esse componente então C1, que a gente falou aí para vocês, então são associadas às moléculas, a gente chama de CLR, tá? E o C1q é uma subunidade desse CLR. Ele vai então se ligar às moléculas de imunoglobulina, aqui que a gente está mostrando no IgM, tá? E começar o processo de clivagem proteolítica. A partir desse processo de clivagem proteolítica, forma o componente C4. É a segunda proteína sérica a ser ativada nesta via. Ela é uma beta-globulina composta por 3 cadeias polipeptídicas, né, que a gente pode chamar de alfa, beta e gama. E essa molécula de C4, ela contém uma ligação tiroéster, né, nessa cadeia alfa, e a clivagem do C4, né, através do C1q, forma C4a e C4b, que a gente está mostrando aqui na figurinha, tá? Com o resultado dessa clivagem, essa ligação tiroéster da cadeia alfa vai converter em uma ligação instável suscetível a ataque de grupos nucleofílicos, tá bom? Formou C4a e C4b. Então, vocês percebem que o C4b continua no processo de clivagem. E o C4a, de A aquizinho, esse A que é o processo de clivagem, ele vai para o plasma, tá? Ele volta para o plasma e o C4b continua no processo de clivagem. Depois disso, né, o processo de clivagem, o que vai acontecer agora? Vai ter ainda o componente C2 participando disso, né? Então, você vai ter uma clivagem também nessa proteína C2 em C2A e C2B. E a partir dessa clivagem do C2A e do C2B, mais uma vez C2B vai para o plasma e o C2A continua no processo de clivagem. Durante esse processo de clivagem, se transforma agora em um C3, tá? Que é o outro tipo de proteína, tá bom? Extremamente importante que vai começar o processo de C3 convertase, tá? E tem que ter esse C3 convertase para conseguir chegar ao processo aqui da via comum. Então, como que funciona mais uma vez essa parte do C3? Vamos de novo recapitular. A via clássica ela é ativada principalmente por complexos antígeno-anticorpo e imunoglobulinas agregadas. Essas imunoglobulinas humanas vão iniciar a ativação do complemento pela via clássica que pertence às classes IgM, tá? Ou às classes IgG. A ativação da via clássica se inicia com a ativação, então, a partir desses anticorpos. Essa reação entre o antígeno e o anticorpo vai formar o imunocomplexo criando o sítio, nessa porção FC, da imunoglobulina acessível à ligação, que a gente chama de C1q, que vai iniciar o processo de ativação. Esse processo vai ter um processo de clivagem, até se transformar no C4, o C4 cliva, continua o C4b, C4 volta para o plasma, C4b de novo cliva, formando C2, C2 cliva, C2b vai para o plasma, C2a continua, tá? Esses dois componentes, então, C4 e o C2 forma o C4b, que vai se aderir ainda à membrana, né, através dessa ligação, e o C2A vai permanecer ligado, tá, a C4b na presença de íons magnésio, formando assim um complexo que a gente chama de C4b2A, tá? Então, quando se junta aqui, tá vendo, ó, C4b2A, porque eles estão juntinho, estão em duplinha, tá bom? Uma vez que eles estão ali em duplinha, né, formando esse C4b22A, é chamado também agora, né, de C3 convertase da via clássica, a qual, por sua vez, esse C3 também é clivado em C3A e C3b. O C3b vai se ligar a C3 convertase, formando C4b2A C3b, que está aqui o triozinho,
tá certo? Formando esse triozinho, este novo complexo molecular pode agora clivar o C5, tá? Sendo por isso chamado de C5 convertase, tá certo? Que é o C5 convertase da via clássica, que vai formar também o C5A e o C5B. O C5B vai iniciar a formação do CLM, tá? Como eu falei para vocês. E as moléculas do C3B, formadas através da via clássica, podem servir de substrato para ativação da via alternativa. E isso que a gente chama de mecanismo de amplificação. Então, esse C3B aqui, tá? Que depois que ele é desconvertido no processo aqui, né? Ele vai ser reaproveitado para ativar, tá bom? E participar da via alternativa, tá bom? E lembrando que tudo que não faz parte do processo proteolítico é migrado para o plasma. E o que fica continua aqui no processo de clivagem, tá bom? Então, é necessário chegar nesse processo de C5 convertase, tá bom? Porque a partir do momento que cliva isso, tá bom? É o C5B que vai iniciar a formação do CLM, para conseguir chegar na via comum e perfurar esse micro-organismo e eliminá-lo. Bom, outro tipo de via é a via alternativa. Então, como eu falei para vocês, lembra lá do C3B, ele vai ser reaproveitado, C3B para aqui, ó, também na membrana do micro-organismo, para ativar outra via agora, que é a via alternativa, para poder amplificar esse processo do sistema imune, eliminar esse patógeno, tá bom? Bom, essa via alternativa do sistema complemento, né, demonstrou que o complemento pode ser ativado por outros agentes também, além do complexo antígeno-anticorpo. Então, aqui no caso da via alternativa, não depende de anticorpo, basta só ter o C3B. E essa proteína sérica, né, que é muito importante, que participa aí do processo da via alternativa, além do C3B, é também a properdina, que nem está mostrando na figura para vocês. E ela pode estar envolvida no processo, né, da via alternativa, e sabe que a principal função dela é estabilizar a convertase de C3 e C5. A ativação da via alternativa, ela depende dos fatores do fator D, depende do fator B, depende da properdina e também do C3, tá? O fator B, ele é o pré-ativador de C3, ele é uma beta-globulina termolábil, que consiste aí de uma única cadeia polipeptídica. O fator D, ele é uma alfa-globulina termolábil e também consiste de uma cadeia polipeptídica única, tá? São enzimas que existem no organismo na forma ativada e que vai clivar o fator B formando Bzinho, Bzinho. A gente está mostrando aqui, certo? A properdina é outro tipo de gramobolina, tá? Que é uma das proteínas reguladoras da via alternativa do complemento, e a função dela, então, como eu falei para vocês, é estabilizar a convertase de C3 e C5. Aqui não está demonstrando muito bem a properdina, mas voltando aqui, ó, tá vendo? A gente tem a properdina aqui, tá bom? Aqui nessa figura do livro ele não está demonstrando muito bem, tá? Mas ela tá tudo junto aqui no processo, tá bom? Então, o que acontece? Então, da mesma maneira também, essa molécula, tá, da properdina é umas proteínas, então, que regula essa via alternativa do sistema complemento, e ele vai conseguir estabilizar, então, mais uma vez, a convertase de C3 e C5. E a molécula de C3, ela cumpre um papel importante no sistema complemento, porque ela faz parte das ambas vias de ativação da cascata, tá? Lembrando que é uma molécula tiroéster e pode ser hidrolisada pela água, tá? E inicia aí o processo de ativação da via alternativa, e após a hidrólise, ela forma um grupo sulfidrila e outro éster, tá? Para ativar a via alternativa do sistema complemento, basta aí ter a presença de certos agentes como fungo, bactéria, alguns tipos de vírus, alguns eumintos também, que têm determinadas características, especialmente a ausência de ácido siálico na membrana, que são suficientes para ativar a via alternativa. E como que ele faz isso, né, para poder ativar a via alternativa? Através da ligação de uma ou mais moléculas a C3B na superfície. Então, basta essa C3B
se ligar na superfície do fungo ou da bactéria ou de algum tipo de vírus ou de helmintos para começar o processo da ativação da via alternativa. E essa via alternativa ela pode também ser ativada por lipopolissacarídeos presentes nas bactérias, que é o LPS, que a gente já comentou disso. Pode também se ligar às proteínas de superfície viral, então vamos supor que tem lá as glicoproteínas, o coronavírus ela também pode se ligar na glicoproteína, e de parasitas também, tá? E até, por exemplo, o fator de veneno de cobra, né? Quando tem veneno, parasitações de toxinas também pode se ligar, tá bom? Tem evidências também de alguns constituintes subcelulares do músculo cardíaco que também pode ativar a via alternativa. Bom, nesse caso aqui, a C3 também é ativada continuamente, em pouca intensidade na fase fluídica, né? E ocorre através, então, das proteases séricas, moléculas nucleofílicas ou água que atacam a ligação tiroéster. E quando essa ligação é hidrolisada, vai formar o C3. Essa molécula de C3 formada com uma conformação similar a C3b, na presença de íons magnésio, interage com o fator B, formando o C3H2O, né, que tem a molécula da água, mais o B, sobre o qual, então, vai atuar o fator D para formar C3H2O, B, Bzão, Bzinho, tá? Essa ligação de essas moléculas de C3b vão sofrer hidrólise, tá? Vão depositar sobre os receptores da superfície celular das partículas ativadoras da via alternativa, como célula infectada por vírus, células tumorais, bactérias gram-negativas, fungos ou protozoários. E na presença de íons magnésio, C3b pode também se ligar ao fator B para formar C3Bzinho B, Bzão. O fator D, que circula como enzima ativa e ele não é consumido na reação, ele vai atuar na porção B da molécula para formar o C3Bzinho, Bzão, Bzinho, tá? Que é a molécula hábil. Então, ela pode ser bem estabelecida pela agregação de uma molécula de properdina, tá bom? Essa enzima C3, Bzinho, Bzão, Bzinho P, eu vou até voltar mais na via para vocês entenderem mais, que seria mais essa parte aqui. Aqui, fica mais fácil. Da via alternativa de C3, Bzinho, Bzão, Bzinho, que explica mais aqui. Bom, então, essa C3Bzinho que pode então se ligar ao fator B para formar o C3Bzinho, Bzão, né, como eu falei para vocês, e o fator D, então, como enzima ativa, não vai ser consumida pela reação. Então, ele vai atuar na porção Bzão da molécula para formar o C3Bzinho, Bzão, Bzinho, que é a molécula hábil, né, que vai agregar essa molécula de properdina, e essa enzima C3Bzinho, Bzão, Bzinho, Pzão, é resultante e é dominada de C3 convertase de amplificação da via alternativa. Clivando a seguir, então, novas moléculas de C3 em C3A e C3B, tá? E sendo esse, por último, também ingressando na alça de amplificação, oferecendo ainda mais C3Bzinho para a fase inicial desta via, ou se ligar ao complexo molecular C3Bzinho, Bzão, Bzinho, tá? Para formar aí o C3Bzinho. Denominado então de C5 convertase da via alternativa, que assim como o C4B, Bzinho, 2A, 3Bzinho da via clássica, cliva o C5 em C5A e C5B. E aí essa última molécula é que vai iniciar a formação também do CLM, ou seja, o C5B, tá? Só quando ele faz essa clivagem e forma o C5B é que ele vai conseguir, né, essa clivagem C5A e C5B, e esse C5B que vai ser o suficiente para iniciar a formação do CLM, que é o complexo lítico de membrana. Tá, então vocês percebem então, mais uma vez resumindo, que nas vias é necessário a clivagem proteolítica, a via clássica depende de anticorpo, né? E todo o processo é necessário C3 convertase, né? É necessário formar esses complexos, né? Primeiro começou em duplinha, depois começou em trio, para depois ter o processo de clivagem. E é necessário se transformar em C5 convertase. E esse C5 convertase ser clivado para chegar na via comum, que é atacar a membrana do micro-organismo. E a via alternativa, né, mais uma vez, teve o reaproveitamento do C3Bzinho, não é necessário anticorpo, é necessário só o fator D, B, a properdina. Também se transforma em C3 convertase, igualzinho a via clássica, tá vendo? O C3Azinho e C3Bzinho.
Da mesma maneira, esse C3Bzinho também associado, tá vendo essa família aqui, como eu falei para vocês, também vai ser necessário para ativar o C5 convertase. E da mesma maneira, o C5 vai ser clivado em C5Azinho e C5Bzinho para chegar à via comum, tá? Que é a via do complexo lítico de membrana. Bom, antes de chegar nessa via comum, ainda temos a via da lectina, que é uma outra via, que foi a última a ser estudada. Essa via da lectina, ela é um tipo de reação em cascata no sistema complemento também. Ela tem uma estrutura semelhante à via clássica do complemento, né? E no caso aí, na ativação, envolve a participação do C4 e C2 para produzir proteínas ativas do complemento na cascata, né? Em contraste com a via clássica, a via da lectina não reconhece o anticorpo também ligado ao alvo, tá? Mas começa uma ligação de lectinas ligadoras de manose, né? Por isso que chama aqui de MBL, tá vendo? Porque esse MBL aqui presente nessa via da lectina, tá? É que reconhece esses ligadores de manose presente em alguns micro-organismos. Tem alguns micro-organismos que apresentam manose na superfície, algumas bactérias, alguns fungos. Então, essa via aqui, que a gente chama de MBL, consegue reconhecer essa manose e começa o processo aqui também de clivagem. Essa MBL também tem a participação das outras moléculas, que é o MASP1 e o MASP2, que é extremamente importante, tá? Para que esse MBL faça ligação com a manose, tá? Então, relembrando, esse MBL é uma proteína ligadora de manose, tá? E ela pertence à família de colectinas, que é produzida no fígado e é capaz de iniciar a cascata do complemento ligando a superfície dos patógenos, tá bom? E aí, no caso, essa MBL, ela tem múltiplos de MBL que complexam como MASP1, MASP2, né, que são zimógenos de proteases. E essas MASPs, elas são muito semelhantes às moléculas C1R e C1S da via clássica, que são aquelas vias do C1Q que eu falei para vocês, do complemento, né? E quando essas MASP1 e MASP2, elas são importantes para que o MBL consiga reconhecer a manose, tá bom? Bom, e da mesma maneira aqui no processo da via da lectina, também é necessário, né, o processo de clivagem, né? Então, nesse processo de clivagem também vai ter a participação da via lectina, o C4B, tá? Lembra do C4B? Tinha alguma via aqui, ó, tá vendo? O C4B também é reaproveitado aqui na via da lectina, tá bom? Esse C4B, então, da mesma maneira, né, junto com o C2A, vão combinar-se na superfície de patógenos, formando, então, a C3 convertase, tá? Então, formando esse complexo de C4Bzinho e C2A, tá? Enquanto o C4Azinho e C2B vão atuar como quimiotáticos. Essa C3 também é convertida em C4B, como eu falei para vocês, esse conjuntinho, né, C4B2A, né, vão ativar, então, a C3 convertase, tá vendo? Então, essa C3 convertase também vai ser clivada até formar esse complexo aqui, C4B, C2A junto com o C3B, e nesse processo aqui que começa agora a ser ativado a via lítica comum para perfurar a membrana desse patógeno. Então, a via lectina, ela é a mais simples no processo de clivagem, diferente aqui da alternativa, que tem várias proteínas envolvidas, várias clivagens proteolíticas. A via lectina, ela é um pouco mais simples, né? Porque basta ter a ligação aqui com a manose, tem a ativação, né? A formação desse complexo C4Bzinho C2, né? Da mesma maneira, o C2Bzinho vai para o plasma, C4A também, né? Então, é necessário ter o C4B e o C2 junto para que forme essa clivagem formando C3 convertase. E tem que formar esse complexo aqui, C4Bzinho, C2A e C3B, para chegar na via comum e, de fato, isso aqui conseguir ser perfurado e esse micro-organismo ser eliminado, tá bom? Então, como eu falei para vocês, tá? Que tanto a via clássica, a via da lectina, a via alternativa, tá? Mesmo a via clássica depende de anticorpo, essas aqui não dependem de anticorpo, todas elas vão ativar a via C3, todas elas vão gerar C5 convertase, tem que ativar o C5, tá? A proteína C5, para chegar na via do ataque lítico, tá bom? Eu vou voltar mais uma vez aqui, ó, tá vendo? Então, todas elas
depois no processo final, todas elas vão chegar na via comum, tá bom? Onde eu vou ter esse conjunto de proteínas aqui que são suficientes para conseguir eliminar aquele patógeno, tá? Todas vão chegar na via comum no final. E é nessa via comum que ocorre o processo, né, lítico de membrana, tá bom? Que aí, né, que a gente chamou, que eu falei para vocês, que é o tal do CLM, complexo lítico de membrana, que é formado após ativação do C5, C6 e ainda tem a participação do C7, C8 e C9. Então, aí no caso, a gente tem a participação do componente C5, né? Nesse processo vai ocorrer a clivagem do C5 pela C5 convertase, tanto da via clássica como alternativa, que vai formar então o C5A e o C5B, tá? E o C5, ele é uma potente anafilatoxina, que é o mais importante fator quimiotático derivado do sistema complemento. Além disso, a gente tem a participação do C6 e C7 nesse processo, tá? Que são essas beta-globalinas similares, que são compostas de cadeia simples. Tem a participação também do C8, tá bom? Que são compostas também de 3 cadeias alfa, beta e gama, e também o componente C9, que é uma outra alfa-globulina constituída por uma cadeia simples e tem capacidade de formar polímeros. Então, nesse processo aqui da via comum, que é a última via, né, que formada para tem que ser ativada a via comum para ter o ataque lítico da membrana, e para isso vai vir tanto da via alternativa ou da via clássica da via-lectina. Uma vez formada, né, nessa via comum, a C5 convertase da via clássica ou alternativa, elas vão atuar sobre as moléculas de C5, clivando em 2 fragmentos, quem está mostrando no desenho, o menor C5A, que vai se associar na fase fluida, e o maior C5B. A formação de C5B marca o início da via efetora comum de ataque à membrana. O C5B, fracamente ligado a C3B, vai ligar a C6 para formar o complexo C5B6 e posteriormente a C7. Vai formar, então, portanto, aí nesse processo, um complexo chamado C5B6-7, que vai dissociar do C3B. Esse complexo C5-BC7, ele dispõe de um sítio de ligação meta-estável para a membrana fosfolipídica e na ausência desse substrato, o complexo pode sofrer uma alta agregação na fase fluídica e perder a atividade citolítica, tá? Essa ligação do C5-BC7 à membrana, ela vai ocorrer predominantemente através de interações hídricas e hidrofóbicas na superfície da membrana. E após a ligação de C8, a molécula de C9 ela é incorporada para formar esse complexo final, né, que a gente chama aí de C5B678-9, tá? E esse complexo C5B678-9 tem a capacidade, tá, de causar a lesão de membrana celular. No entanto, para formar um complexo altamente citolítico, é necessário que várias moléculas de C9 se ligam a esse complexo aqui, tá? Do C5B678, tá? Então, vai vir vários C9s aqui que vão se ligando a esse complexo aqui, tá bom? C5B678, tá? E essa adição de C9, ele vai acelerar o processo lítico, tá? E conseguir ali eliminar esse patógeno, tá bom? O tamanho da lesão na membrana desse patógeno vai depender do número de moléculas de C9 ligado, tá bom? Então, vamos imaginar que quanto mais essa bactéria for patogênica, mais C9 vai ser ligado, tá? E esse complexo lítico de membrana, ele vai inserir na membrana-alvo, vai levar alterações na estrutura e função, vai ocorrer a saída de material citoplasmático de baixo peso molecular, vai entrar líquidos e sais, tá? Vai levar, então, ao entorpecimento celular e, consequentemente, o rompimento da membrana por lise osmótica, tá? Porque todos esses micro-organismos possuem membranas, né? E uma vez que ela perfura essa membrana, quem está mostrando aqui, ó, uma vez que você perfura, você vai ter uma alteração na osmose nessa célula. Você vai ter uma lise osmótica, ou seja, o que está no extracelular vai entrar para dentro desse patógeno, vai entrar para dentro da bactéria. E ela incha, né, de água dentro dessa bactéria e elas se rompem e morrem, tá? Por lise osmótica. Esse mecanismo de lise celular
Ele é mediado pelo sistema complemento, né? E ainda tem muita discussão com relação a isso, tá? Existem duas hipóteses com relação a esse tipo de lise celular. Uma teoria propõe que a superfície polar do último componente do complemento pode formar um canal hidrofílico através da membrana, tá? E tem um outro tipo de hipótese que diz que as proteínas do complemento inseridas na membrana pode causar uma distorção na camada fosfolipídica da membrana e por isso que ela lisa mais rápido, né? Então tem muitas divergências entre essas teorias, tá bom? Mas que de fato tem muitos estudos que mostram, né, que pode ser desse tipo de hipótese, pode ser outro, até ambas também, tá bom? Então ainda falta esclarecer um pouco mais sobre isso, tá bom? Mas independentemente do mecanismo de ação, é demonstrado que essa via comum causa lesão nos vários tipos de membranas celulares, tá? E existem proteínas, tanto no plasma sanguíneo como na membrana celular, que vão regular e inibir a formação do ataque lítico, né, que é o CLM, protegendo as células homólogas da ação lítica daquele, né? Porque lembra, imagina se você tem isso aqui extremamente ativado, é preciso ter proteínas que inibam, né, a via comum para esse processo não ficar desregulado, porque se ele começar a alterar o micro-organismo, ele também pode fazer isso também em células saudáveis, tá bom? Bom, aqui só para complementar mais uma vez o sistema complemento, que todos vão chegar na via do ataque lítico, né? O CLM, tá bom? Então, ambas sempre vão chegar na via lítica. Aqui só mostrando com relação às substâncias que podem ativar o complemento humano. Então, mostrando aqui, ó, tipo de substâncias que podem ativar a via clássica. Complexo antígeno-anticorpo, complexo de proteína C reativa, vírus envelopados, cristais de urato, lipídio A da LPS, né? Pode ativar o sistema da via clássica. Paredes celulares bacterianas ricas em manose pode ativar a lectina. Alguns fungos também, tá bom? Parede celular de leveduras, zimosam, alternativa. Endotoxina, presente no LPS bacteriana, alternativa. Eritrócitos, alternativa. Que o eritrócitos entra naquela doença do HPN, né? Que eu falei para vocês anteriormente, né? Que afeta aí os eritrócitos. Fator venoso de cobra, alternativa. Imunoglobulinas agregadas, membranas subcelulares, mitocôndria, plasmina, calicreína, fator de Angelman, elastase, podem ativar a clássica e alternativa, tá vendo? Ao mesmo tempo, tá bom? Então, dependendo do componente, pode ser específico para cada via ou até elas trabalharem em conjunto, tá bom? Aqui mostrando com relação aos resumos dos efeitos biológicos, né? Pelos produtos do complemento. Então, por exemplo, o produto formado C5B9, que é o MAC, né, que já é ataque comum, faz a lise celular, tá? Mas aqueles componentes, né, que eu falei para vocês, lembra? Olha, gente, tem componentes aqui que voltam para o plasma, né? Que voltam para o plasma. Tem alguns que, além de participar do processo, eles podem ser reaproveitados no sistema, mas tem outros aqui que voltam para o plasma, ou até aqueles que participaram da via. Eles são reaproveitados de uma outra maneira no sistema imune. O que acontece com essas proteínas? Então, eles podem também ter outras funções também. Então, por exemplo, C3A, o C4A, C5A, né, que foram lá para o plasma, pode fazer degranulação de mastócitos e basófilos. Né? O que é isso? Quando você está passando por um processo alergênico, está tendo contato com alergênico, lembra que eu falei para vocês que os basófilos podem se ativar os processos alergênicos ou até os mastócitos, né? Então, o sistema complemento também pode participar disso. Aquilo que foi para o plasma, que sobrou, que não participou do sistema de clivagem. O C3A, C5A também, regulação de eosinófilos, fazer com que as granulações de eosinófilos saiam para fora. C3A, C5A, C5B, C7, extravasamento e quimiotaxia de leucócito no sítio inflamatório. C3A, C5A também ajuda a agregar plaquetas para participar do processo de coagulação. O Bzinho, inibição da migração de monócito macrófago, tá vendo como inibitório. O C3C, liberação de neutrófilos na medula óssea. Se precisar liberar os neutrófilos no processo que já está amadurecido, a ponto de ir para a corrente sanguínea, o sistema complemento também pode ajudar nisso. O C5A também liberar as enzimas hidrolíticas dos neutrófilos. Também o C5A expressar. Eles são expressos, a expressão aumentada dos receptores de complemento tipo 1 e 3, CR1, CR3 dos neutrófilos, para intensificar ainda mais a ativação do neutrófilo.
C3b, C5b e C3b, opsonizar antígenos particulares, ou seja, opsonizar, facilitar o processo de fagocitose. O C3bzinho, CC5bzinho, tá vendo? Ó, neutralizar células infectadas por vírus. O C3bzinho, solubilizar e eliminar complexos imunes. Olha quantas funções que podem fazer, aquilo que sobrou, que você acha que não vai ter função nenhuma, e ele participa aqui. Aqui mostrando também os pesos moleculares e concentrações séricas dos componentes do complemento, né? Qual que é o tamanho deles, né? E quanto que você pode encontrar na corrente sanguínea no nosso organismo. Então, o C1Q, ó, o peso molecular dele é de 410 mil, né? Então, ele é o maior, assim, com relação ao tamanho, e você encontra 70 microgramas por ml no nosso organismo. Aí tem os outros tipos aqui, são o C1RS, que participou da clivagem do C1Q para chegar no C3 convertase, tá? Que são outras proteínas também do processo de clivagem. O peso e a concentração, o C2, C3, C4, C6, C7, C8, C9, cada um com o seu peso molecular e qual é a quantidade que você encontra. Você vê que o C3 é que você encontra em maior porcentagem, visto que ele é o C3 convertase, né? Que é o que é mais clivado aqui no processo, né? Da via de ativação do sistema complemento. Então, por isso você encontra ele em uma quantidade muito maior. Aqui mostrando também da properdina, fator B e fator D, a concentração. Você vê que esse já tem uma quantidade pequena, né? Porque, de fato, aqui o que tem mais realmente intensificado, que mais é ativado é a via clássica, tá? Inibidores também, ó, C1, fator 1, proteínas reguladoras também, né? Que regula a inibição do sistema complemento, tá? E aqui no processo mais um resumo da via clássica. Então, a via clássica tem uma participação, né, no geral, né, de recrutar fagócitos. A violectina, no geral, também pode ajudar na opsonização de patógenos, remoção de complexos imunes. A via alternativa participa de bactérias, eliminar alguns vírus também. E a via lítica comum, que é o mais importante, porque é ele que faz o complexo de ataque à membrana e elimina o patógeno, elimina o micro-organismo. Certo, pessoal? Bom, então na próxima aula a gente continua, tá bom? Para falar do sistema complemento, tá? Só aqui para poder finalizar com relação ao sistema complemento, então, que é outro tipo de doença em que o indivíduo nasce, né, com alterações genéticas no sistema complemento, tá vendo? Na alteração C1, C2, C4, é um indivíduo que tem predisposição a desenvolver o lúpus, tá vendo? Então, se qualquer indivíduo que tem alteração no sistema complemento, se ele não consegue produzir isso, isso faz com que o paciente possa desenvolver doenças, né? Então, um deles é o angioedema, como falei para vocês, o HPN e também o lúpus. Então, essa paciente, né, corre muito mais em mulheres o lúpus, então a paciente pode desenvolver eritema cutâneo, né? Fica essas manchas aqui na pele, avermelhadas. Pode também ter alterações, desenvolver artrite reumatoide, pode alterar também os rins, desenvolver glomerulonefrites, inflamações dos glomérulos, pode ter derrame pleural, pode alterar também até a parte cardíaca, devido, né, às alterações no sistema complemento, tá? E aqui mostrando vários tipos de doenças que o indivíduo pode desenvolver, né, se ele tiver alterações nessas vias. Então, a MBL, tá vendo? Se ele tem alteração na MBL, o indivíduo fica mais suscetível a infecção. Então, o paciente que tem alteração, tá vendo, MBL, né, que se liga, né, à manose das bactérias, também, se ele não se liga, ele pode ser mais suscetível a infecções bacterianas. Se ele tem alterações do fator B ou D, também, ó, mais infecções bacterianas. O C3 também, C5, C7, C8, C9, tá vendo que a maioria aqui, né, que o paciente mais desenvolve é infecções bacterianas, às vezes até específicas para algum tipo de bactérias, que nem se ele tem alteração no C5, C6, C7, C8, C9, fica suscetível a infecções bacterianas, tipo bactérias gram-negativas. A porperdina tem suscetibilidade a desenvolver meningite, fator H ou I, também infecção bacteriana. A maioria aqui é infecção bacteriana e, fora isso, lúpus ou angioedema ou até HPN, entre outras doenças também. Certo, pessoal? Bom, é isso. Espero que tenha ficado claro, tá? Eu vou também inserir, vou colocar até aqui para vocês, para ficar um pouquinho mais claro. Eu coloquei um videozinho do Butantan e eu até recomendo que vocês também, no YouTube, tem muitos vídeos que falam do sistema complemento. Tem vídeos
Tenta utilizar vídeos que tenham maior número de visualizações, porque eles são mais confiáveis, tá bom? Mas geralmente os vídeos em inglês são mais confiáveis com relação à informação. Mas se vocês não tiver dificuldade de entender o inglês, peguem esses vídeos que tenha maior número de visualizações para ficar mais claro, porque são vídeos interativos que têm animação e talvez fique mais claro para vocês entenderem o processo, porque o sistema complemento realmente ele é bem complexo, né? Ele tem muita informação. Então, por isso eu recomendo que vocês peguem o livro do Abas ou outro livro que eu recomendei para vocês para fazer uma revisão e utilizar esses vídeos de sistema complemento que o pessoal explica para complementar o estudo de vocês, tá bom? Então, eu vou colocar aqui um videozinho, eu vou disponibilizar depois no sistema do AVA para vocês verem que falando da via aqui do sistema complemento do Butantan, que fizeram um resuminho aqui, tá bom? O sistema complemento é composto por um conjunto de mais de 30 componentes, cuja maioria são proteínas que se encontram no plasma sanguíneo e nas membranas celulares. Ele é um dos principais responsáveis pela resposta imunológica, participando da imunidade inata e adaptativa. As principais funções desses componentes são a defesa contra micro-organismos patogênicos, eliminação de complexos antígeno-anticorpo e mediação da inflamação. Daí derivando o nome complemento, por complementar as atividades antibacterianas dos anticorpos. O sistema complemento pode ser ativado pela via clássica, a alternativa e a via da lectina ligante de Mannose. Neste vídeo, vamos abordar a ativação do sistema complemento pela via clássica, o principal mecanismo da imunidade humoral adaptativa, que é a imunidade mediada por moléculas no sangue, que se desenvolve em resposta às infecções. Na maioria das vezes, a via clássica é dependente de anticorpos das classes IgG e IgM. Ela utiliza uma proteína plasmática chamada C1q para detectar esses anticorpos ligados à superfície do micro-organismo. Após a ligação de C1q aos anticorpos, duas enzimas associadas, a C1r e C1s, são ativadas e iniciam reações em cascata. A enzima C1s age sobre as outras proteínas e, após um processo de clivagem, forma uma enzima chamada C3-convertase. A C3-convertase cliva outra proteína, formando então uma nova enzima, a C5-convertase. Esta, por sua vez, age sobre C5, gerando C5b, que inicia novas reações em cadeia com outras proteínas. A associação desse conjunto de proteínas irá formar o complexo de ataque. Num processo irreversível, o complexo de ataque lisa a membrana do micro-organismo, levando-o à morte. Bom, pessoal, é isso, tá vendo? Ele é um vídeo bem simplesinho, né, que explica da via clássica. Claro que tem muito mais informação que eu passei aqui para vocês, tá certo? Mas, de uma maneira geral, resumindo, né, sempre para conseguir eliminar esse patógeno, né? E também, para resumir, vocês viram até que falou no vídeo, que a via clássica, no caso, ela está envolvida na resposta adquirida porque envolve o anticorpo, né? E de certa forma, a alternativa à lectina, como não envolve o anticorpo, ela tem essa interação, né, esse pezinho aí dentro da resposta imuninata. Ok, pessoal? Espero ter ficado claro. Qualquer dificuldade ou dúvida, mandem pergunta para mim lá no AVA, tá bom? Um abraço e boa semana para vocês.